Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Lucas 6,35. A afirmativa do mestre merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade efetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou em outros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo e do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis e desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas da juventude. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não tenha entrado a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos um véu do orgulho capaz de impedir-me perceber e confessá-los a mim mesmo. Atei sobretudo o bondoso necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e
Solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a todos. A gente estava estudando semana passada o último tópico que se refere à afeição. São três principais: a afinidade, o amor e o cuidado. E a gente viu a respeito do cuidado que a gente deve ter com o que está fora da gente, né? Com o exterior. É o cuidado com o nosso corpo, cuidado com o nosso cônjuge, cuidado com os nossos familiares, cuidado no meio social, nos empregos, nos vizinhos, nos amigos. Então, esse cuidado já foi muito bem estudado. Eu acho que é muito bem já entendido, sabe? A gente começa a ter uma certa dificuldade de avaliar quando a gente vai ver esse cuidado, que é você dar atenção e proteção, demonstrando zelo e responsabilidade com o teu interior. E o teu interior onde está teu espírito. Será que a gente está tendo cuidado com o nosso espírito? Porque se você estiver tendo cuidado com o seu espírito, você está dando atenção e proteção para ele. Você está tendo zelo e responsabilidade. A gente tem estudado aqui, na quarta-feira, esse foi o motivo do estudo, que é a obsessão simples, que é a influência sutil. E a primeira coisa que a gente vê para desencadear qualquer influência espiritual não é você perceber a influência, é você assimilar. Perceber a influência, todo mundo vai perceber. Todo mundo percebe o que chega até ele. Os pensamentos que estão chegando. O problema é, nós temos cuidado com esses pensamentos, para que a gente não vá assimilar e isso se tornar uma influência espiritual. É aí que está o clique na coisa. Porque se você tem um cuidado, você jamais vai passar por qualquer influência negativa. Porque à medida que você perceber, você está prestando atenção e vai se proteger. Porque se for ruim, você vai dizer não. Se for bom, você vai dizer sim. É aí que está o problema. A gente não tem o devido cuidado que deveria ter com o nosso lado espiritual. Com toda sinceridade. A gente nem tem o cuidado com aquilo que está fora, que é no lado material. A gente nem tem o devido cuidado com o nosso corpo físico. A gente nem tem o devido cuidado com o nosso cônjuge. Nem com nossos filhos. Até incomoda dizer isso. Mas é verdade. Porque a gente deu a devida atenção aos nossos filhos quando estavam sendo gerados. Ou nos primeiros 1000 anos de vida, que é até 2 anos. Ou até os 4 anos, quando você vai formatar o cérebro do seu filho para ele aprender a aprender. Será que a gente teve esse cuidado? Eu digo com sinceridade, não teve. Porque os que trabalham de neurociência chegam para a gente demonstrando isso, a responsabilidade que a gente tem sobre essas crianças e que a gente não faz noção. E quando você vai ler o livro do nosso Evangelho, Laços de Família e Ingratidão dos Filhos, está lá Santo Agostinho dizendo que não precisa pai ou mãe ter curso para poder aprender a educar seus filhos. Todo pai, toda mãe sabe a diferença do bem e do mal.
E ele pode muito bem se dedicar para essas crianças, coisas que não fazem muitas vezes. Então essas coisas incomodam, mas são verdadeiras. E é bom que incomode, porque incomodando você vai tomar alguma conduta para melhorar. Você vai reconhecer que tem um problema. Porque se você não reconhece que tem um problema, como é que você vai resolver o problema que você reconhece que não tem? Você tem que reconhecer que tem. É ruim você sentir influência negativa? É, eu também passo por isso o tempo todo. A vigilância é um ato contínuo da vida. E se você baixar um pouco a guarda, se você não seguir aquela instrução de Jesus, que diz vigiar e orar para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, você vai sofrer influência. A gente tem que aprender a ser vigilante. A gente tem que aprender a ter a devida atenção com o nosso lado espiritual. Então, que isso fique bem fundamentado em cada um de nós. Porque enquanto você não a devida atenção, você também vai poder se proteger. E depois você vai reclamar de quê? Vai tentar explicação dizendo que são os outros que perturbam? Dizendo que são as doenças do corpo? Que são os parentes que não colaboram? Que é o esposo que é isso, a mulher que é aquilo? Não. Sem esse desculpismo. Tudo que Deus nos oferece é para o nosso progresso. Nunca Deus quer que seus filhos sintam dor. Ele permite a dor para que a gente aprenda quando a gente não aprendeu pelo caminho amoroso da vida. Então, põe uma coisa na tua cabeça. Aprenda a ser vigilante. Aprenda a ter atenção com o que a vida está te oferecendo e com os pensamentos que estão sendo gerados em você diante daquele fato. Tem um dado filosófico que ele bate de acordo com o que Kardec fala em relação às nossas aflições no capítulo 5 do Evangelho. Diga-se passagem, esse capítulo é o que eu mais amo de coração. E eu digo isso para vocês porque foi o que mais me ajudou nas aflições da minha vida. Entende? E acho que vai ajudar nas aflições de qualquer um. Lá Kardec fala que a maioria dos nossos problemas são gerados nessa própria vida. E ele dá uma série de questionamentos para que você reflita e veja se não foram gerados nessa vida. Do ponto de vista filosófico, eles dizem que a vida é 10% do que me acontece e 90% do que eu faço diante dos acontecimentos da vida. Por exemplo, o ideal é você casar uma vez, está lá, casou, vai ter que aguentar o traste, né? Sabe Deus quanto é. Então é 10% do que acontece, 90% é o que você vai fazer o resto dos anos todos com isso que você está montando para a sua vida. Você vai ter um filho, é verdade, mas é um filho que você vai ter que carregar para o resto da vida inteira. Entende que é 10% do que me acontece, 90% que eu faço diante dos acontecimentos da vida? Então é assim que as coisas acontecem conosco, sabe? Então, se você não ficar vigilante, se você não ficar prestando atenção para se proteger, vai complicar. Então, diante de qualquer fato ou circunstância, com os pensamentos que estejam surgindo na tua cabeça, se torne um ser consciente e analise as opiniões que estão chegando, os pensamentos que estão brotando em relação àquele fato. E para você ter uma noção da edificação ou não desses pensamentos, não é difícil. Mantenha essa atenção e pergunte para você mesmo: se eu seguir essa linha de pensamento e agir desse jeito, o que é que vai acontecer comigo quando chegar no mundo espiritual?
é sempre assim que a gente deve focar. Porque se você for pensar do ponto de vista humano, você vai cair na consciência do homem, que é cheio de falhas e defeitos, que somos todos nós. Mas se você chamar a responsabilidade para a sua consciência divina e analisar o que vai acontecer contigo quando lá chegar, é aí que está a beleza da coisa. Porque você vai saber escolher muito bem aquilo que vai ser benéfico ou maléfico para o seu espírito. É aí que está esse cuidado interior que a gente tem que ter. É aí que está essa atenção e a proteção que eu tenho que trabalhar comigo. Todo mundo sabe disso, diante das provas e expiações que cada um está passando. Porque as provas e expiações são peculiares para cada criatura. Vocês não sabem a minha, nem eu sei a de vocês. Eu não sei o que passa na cabeça de vocês, agora eu sei o que passa dentro da minha cabeça. Eu posso muito bem fazer análise daquilo que está acontecendo comigo. É por isso que não existe receita de bolo, a pessoa diz, faça isso, faça aquilo. Não. Não faça. Pense. Pense, reflita. Usa o teu pré-frontal. Usa esse ser executivo que está aí dentro da tua cabeça. Analisa as opiniões. Veja as consequências dela quando você chegar no mundo espiritual. E faça a escolha daquela que for melhor para o seu espírito. Você pode estar chorando como homem, chorando como mulher. E é bom que chore, porque você vai sorrir amanhã. Foi assim que Jesus falou quando terminou o Sermão da Montanha, que está lá em São Lucas. Felizes vocês que agora choram, porque rireis amanhã. Triste de vocês que agora sorriem, porque terão muitas tristezas e lamentações amanhã. Entenda, Jesus ensinou direitinho para mim, gente, sabe? Vai ler o Sermão da Montanha em São Lucas para ver se não é isso que ele fala. Então, pare, pense e reflita em tudo. Dê atenção para o que está no seu interior. O que está no seu interior é o seu espírito. Comece a se analisar como espírito imortal que nós somos e não se analisar como o homem que nós estamos. Se você se analisa como o homem que você está vivendo, é a consciência humana que vai estar respondendo. Se você se analisa como espírito imortal que você é, você está analisando o que vai acontecer com você quando chegar no mundo espiritual. Entende? Então você vai ter muitos pensamentos equivocados, a maioria. Em cada um de nós predomina mais a matéria do que o espírito. Então quer dizer que a primeira resposta que eu tenho é da minha consciência humana. Isso quando eu paro para pensar. Mas aí eu, como sou espírita, eu vou sair da consciência humana e vou entrar na consciência espiritual, que é a consciência divina. Essa noção de consciência divina e consciência humana, a gente encontra no livro No Mundo Maior, de André Luiz. A Cipriana é quem traz essas informações trágicas. A Cipriana é o anjo, que o Calderaro segue as orientações dela. É um espírito superior, mas muito superior. Então ela fala dessa consciência humana e dessa consciência divina, quando ela está instruindo, através do amor, dois obsessores que se deram a Deus no mundo espiritual. Então é importante a gente entender isso, sabe? Porque vai ser entendendo a coisa com certa profundidade que você vai aprender a cuidar-se interiormente. E toda vez que você analisar e ver que algo não é bom para o seu espírito, diga não. Diga não. No ano passado, a gente teve uma reunião mediúnica, uma entidade que chegou padecendo já há alguns anos. E depois que a gente estava esclarecendo, ele tinha morrido de alcoolismo. Depois que eu estava esclarecendo essa entidade junto com a equipe, ele deu uma parada assim e ele disse:
Você tem razão. Era só ter dito não. Um simples não teria acabado tudo o que eu destruí na minha vida. Essa atitude dessa entidade foi algo assim tão especial, até me arrepio até hoje, porque foi uma coisa, entende, que a gente estava levando um esclarecimento, entende, e ele de uma hora para outra teve um insight. Muito simples, sabe? Era só ter dito não. Só isso. Faça isso para a vida de vocês. Veja quantas vezes vocês não estão entrando em conflito. Muitas vezes anos a vida. É irmão brigando com irmão, marido brigando com mulher, filho brigando com o pai. E se você for parar para pensar, você vai ver que você ter dito um não, o seu orgulho resolveria tudo. Tudo. Pensa como espírito imortal. Não pensa como ser humano. Veja que aqui é tudo transitório. Todas as dores e sofrimentos que a gente tem, fomos nós que causamos porque a gente fugiu do caminho do bem. Se está passando por provas e expiações que estão gerando conflito, e se esses conflitos geram muita queixa, entenda, quanto mais queixa existir, mais expiatório é, mais complicado é a coisa. É aqui que você deve dar atenção e se proteger com o Espírito. É aqui que você tem que se cuidar. Diga não para aquelas ilusões humanas que a gente vive. Diga um sim pelo ser espiritual que nós somos. Vocês viram o que foi lido aqui? Amai vossos inimigos. Essa é a maior sublimidade de amor que possa existir. Você sair do lado negativo, que gera inimizade, e descobrir o lado positivo que está ao teu alcance. Porque foi assim que Jesus falou: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, sai do lado negativo, onde existe contenda, briga, confusão. Isso é questão humana. Olha o lado espiritual. Vamos bem dizer aquele que está junto conosco, que é um irmão nosso, filho de Deus, que vai chegar no mesmo destino que todos nós. E olha que talvez chegue com mais pressa do que a gente. Então, olha o lado espiritual. Diga um não para esse orgulho humano que fica se degladiando e brigando. Diga um sim para o lado espiritual. Então, bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. É como o Divaldo fala tanto: entende, o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço com o mal que os outros me fazem. Então, não faça o mal. Diga não. Faça o sim. O bem para as outras pessoas. E você pode fazer bem com pensamento, palavras e ações. E ele continua dizendo: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque muitas vezes é desse jeito. Quantas vezes o Divaldo não teve que orar por aquele máscara de ferro que ficou mais de 40 anos perseguindo ele? E ele não venceu, porque ele não aceitava a contenda e continuava fazendo bem. E ele termina dizendo: Jesus, para que possais ser chamados filhos de Deus. Quer dizer, para que todos sejam irmãos, eu tenho que aprender a amar meu inimigo. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Entende? Que muitas vezes o outro não está tendo, né? Porque ele nem acordou ainda para o lado espiritual dele, ele vive muito mais focado no lado material. Entenda que toda família nossa, ela é um retrato do nosso planeta. Nossa família é de provas e expiações. Divaldo afirma
através de Joana de Anjos, que mais de 95% dos casamentos são expiatórios. Por que é que eu vou querer que o meu seja diferente? Seja um casamento ou por amizade, ou por afinidade? Não, não. Somos muito devedores. Temos carência desse companheiro afetivo, porque nunca soubemos valorizar isso. Então que a gente comece a fazer o bem, para quem sabe um dia a gente não ter esse relacionamento com um companheiro afetivo que vai nos engrandecer mutuamente um ao outro. Então que a gente tenha esse cuidado, que a gente leve essa atenção, e que a gente procure se proteger. Porque o tempo inteiro, não tem como, no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, você vai estar sendo tentado pelo mal. Não tem outra possibilidade. Você vai perceber a coisa, e é bom que perceba, porque quando você está tendo atenção, você percebe, para dizer não, se proteger. O problema é você não ter atenção, não ter o devido cuidado e deixar que a coisa, além de perceber, você assimilar. Porque depois que assimila, complicou, começa a encrenca. Entende? Porque você já começa a ter um intercâmbio mental com aquele que você provocou, que foi provocado e que você também provocou, e vai ficar trocando ideias que não são edificantes, que não são boas ideias. Então é importantíssimo esse cuidado interior que a gente tem que ter, porque isso faz parte das nossas afeições. E se faz parte das nossas afeições, você sabe que a afeição tem afinidades, amor e cuidado. Se você tem um cuidado, você vai ter afinidades positivas. Se você não tiver cuidado, você vai ter afinidades negativas. E aí começa o enrosco, entende? Aí você fala que ama, mas você ama o quê? Mais a matéria do que o espírito. Você tem mais atração pelo lado material do que pelo lado espiritual. Entende? E aí começa a encrenca a se avolumar. Então tenhamos um pouco de cuidado, para que a gente saiba ter atenção e proteção. Como ele fala aqui, alguém ou algo demonstrando zelo e responsabilidade. Essa palavra aqui, ela tem um peso enorme. A responsabilidade, eu acho que eu já falei para você na quarta também, eu falo isso o tempo todo. A responsabilidade é a obrigação que você tem que responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. Essa é a definição de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas acham que a responsabilidade é só responder pelos seus atos. E não é. Ela é mais ampla. Eu vou responder pelos atos dos outros. E vou responder por aquilo que lhe foi confiado. Responder pelos meus atos não tem um pouco, todo mundo sabe que eu tenho que responder. Porque isso faz parte da nossa consciência moral. Consciência moral é eu saber analisar, ponderar as ideias que estão me chegando, sabendo que a que eu vou assumir, eu vou ser responsável por ela, vou ter que receber as consequências disso. Então a consciência moral mostra a nossa responsabilidade com isso. Mas eu também entendo, na minha responsabilidade, vou responder pelos outros. Por que eu vou responder pelos outros? O que foi que Jesus falou? Ele falou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A gente tem responsabilidade por esse amor. Se você vê alguém fazendo alguma coisa equivocada e você virar as costas, você é responsável por isso. O espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então eu vou ter que responder pelos outros. Se eu ver o meu pai fazendo uma coisa errada e eu não for lá levar o que é edificante com indulgência para ele, não sei. Se eu ver meu irmão fazendo alguma coisa errada e não alertar com indulgência para ele, vou ter que responder. Do mesmo jeito é com meu filho.
Do mesmo jeito como qualquer pessoa que esteja convivendo comigo. É como diz o Pequeno Príncipe. Aqueles que convivem com a gente não vão sós, não nos deixam sós. Levam um pouco da gente, levam um pouco disso. Fica um pouco da gente e leva um pouco de nós. É difícil, mas é isso aí mesmo. Então que a gente entenda que aquilo ali é uma grande verdade. Você conviveu com alguém e estabeleceu responsabilidades. Eu vou ter que responder pelos atos dos outros. É lógico que do ponto de vista egóico, humano, dizer eu não, é que se lasca. Eu não tenho nada com isso. Perante a lei de Deus tem. Tem e não tem boca. Porque até do ponto de vista legal, essa definição de responsabilidade já tem fundamentamento jurídico. Nós somos responsáveis pelos outros. Se seu filho está fazendo alguma coisa equivocada, principalmente se for de menor, e você pode ter que responder para eles. É complicado. Se você tem seu pai deficiente, e ele está sob a tua ajuda, sob a tua tutela, e ele fizer algo equivocado, você vai ter que responder legalmente por ele. Então entenda que essa responsabilidade tem um peso enorme. Porque além de eu ter que responder pelos meus atos, pelos atos dos outros, eu vou ter que responder por tudo que me foi confiado. Tudo. Tudo que foi confiado eu vou ter que responder. E compreenda uma coisa, que quando a responsabilidade te chama a atenção, é tua consciência que vai ter que analisar a situação. Porque se a consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos, a responsabilidade é eu ter a obrigação de responder por esses atos, meus, com os outros, e com tudo que me foi confiado. Tem uma mensagem no livro Vozes do Grande Além, através do Chico. Esse livro, se vocês puderem pegar, está de graça na internet. São dois: Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São todas mensagens de trabalho mediúnico do Chico e do Emmanuel, que traz informações sobre essas entidades. E uma delas é do irmão que cometeu suicídio, e ela fala justamente isso que eu estou falando para vocês. Ela começa dizendo: consciência e responsabilidade não se separam. Ela fala isso da consciência culpada e da falta de responsabilidade que ela teve ao cometer o suicídio. Então, é bom você ler essas mensagens. É nessas mensagens, desses livros, que também tem a história de Lia e da Conceição, que o Divaldo tanto conta do Chico. A prece de Serinto, que é uma prece que eu costumo fazer muito aqui. Serinto era o chefe de um bando de obsessores, que foi esclarecido. 2 anos depois ele volta e dá essa prece que eu adoro do coração, que Deus o proteja, o Serinto, onde ele estiver, que é uma prece maravilhosa. Vou fazer ela hoje para você. É muito bonito. Então, entenda sobre o peso dessa palavra. Você é responsável se você não deu a devida atenção e proteção a si mesmo. A responsabilidade é sua, não é da casa espírita, não é do trabalho mediúnico, não é do trabalho de paz, não é água fluidificada, nada disso. É sua, o problema é seu. Se você tivesse tido a devida atenção, a influência não teria chegado e hoje você está uma pessoa muito perturbada. É por isso que a gente fala, a casa espírita, ela fornece muita coisa boa. Fornece atendimento fraterno, água fluidificada, tratamento de passes, reunião evangélica, reunião de estudo, reunião mediúnica. É uma gama imensa de coisas que a gente tem que vai nos beneficiar. Mas se você não fizer sua parte, procurando trabalhar interiormente, em busca das correções que você precisa, isso não vai adiantar de nada. O exemplo mais claro, não foi eu que estou inventando não,
está no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Eu acho que é o antepenúltimo capítulo, que fala a respeito dos passos, em que ele está conversando com o Rabi, e diante das instruções que ele está recebendo, chega um atendente lá e diz: olha, não, Conrado, chegou um caso aqui da 10ª vez. O que devo fazer? Aí André Luiz fala: 10ª vez? O que é isso? Aí ele vai explicar: diz, André, a 10ª vez são irmãos que chegam sobre essa casa e que são atendidos e ajudados 10 vezes consecutivas. Qual é o significado que passa? Se nessas 10 vezes consecutivas que ele veio aqui, foi beneficiado, escutou as instruções que deveria fazer e não procurou se corrigir em nada, a partir de então, a gente vai aliviando cada vez menos, porque a gente não está aqui para fortalecer os vícios dos outros, mas para ajudar e amparar os necessitados que querem se melhorar. Isso vale não só para a casa espírita, mas para qualquer templo religioso. Às vezes eu vejo no meu consultório as pessoas chegando lá e dizem: olha, já passei em culto, já passei em catolicismo, já passei em umbanda, já passei em casa espírita. Pois é. O problema não é nada disso que você frequentou, o problema é você. É você com você. Enquanto você com você não procurar se ajudar, você vai passar por mais casas por aí e nada vai acontecer. Porque somos nós que somos construtores de nós mesmos. Não são os outros que vão nos construir. Jesus, quando falou: a cada um será dado segundo sua obra, ele foi bastante claro. O problema é de cada um. Não é do outro, dos outros, nem dos ambientes. Depende da obra, do trabalho que cada um fizer consigo mesmo. Então aprenda a ter cuidado e atenção, porque você vai ser responsável por tudo aquilo que você escolheu fazer. Deus te deu inteligência para isso. É a razão que vai fazer você ter pensamentos dedutivos, que vai nascer da argumentação e da abstração, e que você vai fazer escolhas pelos pensamentos que estão te surgindo. Isso é a razão, capacidade cognitiva de todo ser humano. Você é dono dos seus pensamentos. Eu sou dono dos meus. Vocês vão fazer a escolha de vocês. Eu vou fazer as escolhas. Então a cada um será dado segundo sua obra. E o que é que nós estamos obrando? O que é que a gente está fazendo? Estamos tendo o devido cuidado com as ideias que nos chegam diante dos conflitos da vida? Eu não estou dizendo que você tem que ser vigilante até para ir se levantar para tomar um pouco d'água. Não é isso, não. Eu estou falando das coisas que são conflitantes. Porque tudo que é conflitante vem para te ensinar algo novo. Eu estou falando das coisas em que você já tem conhecimento e que está desempenhando essa função para se tornar melhor. Porque reforma moral não é só transformar o negativo no positivo. É eu melhorar o que eu tenho de positivo para ficar melhor ainda. Entenda que é desse jeito. Então, se é missão paternidade, eu vou ter que fazer algo de melhor para que eu me torne um pai ou uma mãe melhor. Eu vou ter que estar sempre aprendendo a ser pai e a ser mãe. Porque se você acha que não é desse jeito, está enganado. Porque quando chega no livro Os Mensageiros, que o irmão Vicente fala com o André Luiz, aqui, André, existem galpões imensos, onde as mulheres aprendem o dever da maternidade. E os pais, a responsabilidade da paternidade que deve ter com seus filhos. Porque são todas almas falidas. Estão reaprendendo novamente. E você acha que uma pessoa que está reaprendendo novamente a ser pai e a ser mãe vai ter filhos santos? Não, filho. Vão ter filhos trabalhadores, que vão dar trabalho, você tem que ser colocado à prova de uma nova experiência para mostrar que você sabe cumprir o dever da maternidade, sabe cumprir a responsabilidade da paternidade. Então, é por isso que nossos lares são lares de provas e de expiações. Nossos filhos não são santos, nós também não somos santos. Estamos longe disso. Então, que saibamos levar o melhor para eles. Porque esse é o nosso dever, levar o melhor para eles. O que eles vão fazer com esse melhor? Problema deles. Já não é mais da tua competência.
Tua competência como pai, como mãe, seja lá com que for que você esteja vivendo, é semear mais a boa semente. E você só vai semear a boa semente se você tiver o cuidado de trabalhar essa semente. Se você não tiver o cuidado, você não vai levar a semente correta. Então, vá, leve, faça aquilo que a vida te pede, da melhor maneira possível, como diz o Cortella, e quando não tem condições de fazer melhor ainda. Porque se você se esforçar um pouco, você pode fazer melhor ainda sempre. E o humilde é desse jeito. Ele ama mais a verdade do que assim. Então ele vai procurar fazer melhor ainda, sabe? Então essa sensação e esse dever de responsabilidade vai tocar algo em cada um de nós. Tendo dificuldade, não tem problema. Quanto mais dificuldade, vai ser maior o teu benefício quando você fizer o que deve. Quando você tiver o cuidado e a responsabilidade de mostrar que é aquilo que você vai fazer. Embora esteja chovendo canivete, você vai estar lá firme e forte para colocar aquilo ali em prática. É esse cuidado que a gente tem que ter, porque ele é uma das facetas chamada de um sentimento afeição. Eu quero ter afeição com os bons espíritos? Quem não quer? Está tendo cuidado? É aí que a coisa implica. Porque se não estiver tendo cuidado, não vai ter. Não vai ter. Vai ter afeição com outras qualidades de espírito, de acordo com o que você estiver fazendo. Então não pensa você que é só pedir. Não é bem assim. Você tem que saber pedir para poder receber a coisa. E você só vai conseguir se você seguir aquela frase tão bonita que está no nosso Evangelho. Faz de ti que o céu te ajudará. Pede, mas pede por atitudes. Não pede de boca. Porque pedir de boca, até papagaio pede. Mas papagaio não tem a atitude que o ser humano deve ter. Então não fica pedindo de boca. Faz a tua parte. Pede pelo esforço do trabalho que você está tendo, mostrando que você quer se melhorar e fazer a coisa certa. Não restringe aquilo que você quer ficar apenas falando com Deus. Deus escuta o que está no nosso coração. E o que está no nosso coração é aquilo que a gente está fazendo com carinho. Então sejamos responsáveis. Que tenhamos zelo pelo nosso eu interior. Que eu saiba dar atenção e proteção para o meu espírito. Porque isso está ao meu alcance. O que está ao meu alcance é o que depende da minha conduta. E isso depende da minha conduta. Não depende do outro que está convivendo comigo. O outro pode até estar me catucando, me infernizando. Não interessa. Toma a decisão correta. Entende? Faz o que é certo. Mesmo que você faça chorando. Mas faça. Porque o benefício vai ser só seu. Então, para ter afeições de espíritos superiores, você tem que se cuidar, ter atenção e proteção. Deu para terminar bem essa parte da afeição? Então a gente vai agora partir para isso tudo que a gente está vendo, tudo é só desse parágrafo aqui. Os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnoses muito bem medidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo as impressões de desânimo, desistência, animosidade e competitividade. A gente viu cada uma dessas frases que também falam. Vimos também tudo, né? Então essas quatro, os últimos, desânimo, desistência, animosidade, onde está a falta, a aversão, que é antipatia. Agora a gente vai ver a competitividade. Entenda, eles lançam de forma coletiva, para que você entre nesse sistema de competitividade. E se você for ver em redes sociais, seja lá a rede social que você está tentando, isso aqui é algo extremamente comum. Competitividade é tudo aquilo que gera
concorrência e rivalidade. Gerada pela comparação. Para ter concorrência, rivalidade, competitividade, é que você tem uma comparação. Esse termo comparação, ele é muito complicado. Porque as pessoas acham que isso é uma atitude boa, correta. E do ponto de vista humano, muitas vezes as pessoas estimulam a si mesmo e aos outros e aos seus para que vença as competitividades, para que participe de concorrência. Você vê isso desde a infância, quando as criancinhas já estão entrando na escola. Fulano fez, você não fez. Por que você não fez se fulano fez? Fulano fez melhor do que você. Por que você não capricha mais? Você acha que isso é correto para o seu filho? Não é. Isso é extremamente danoso. E a gente vê nas novelas, nos jornais, nos Netflix da vida, muitas vezes usando o que é santo e o que é puro, jogando sementes de competitividade. Isso não deve ser feito. Porque é no movimento de competitividade que vão nascer coisas muito degradantes no interior daquela pessoa que você está estimulando para que ele vá e vença. A concorrência vem da comparação. A comparação é você examinar as diferenças e semelhanças ou o juízo de valor entre dois elementos. Diferenças, semelhança e fazendo juízo de valor entre dois elementos. Quantas vezes a gente faz isso com nossos bonequinhos? Quantas vezes? Esse juízo de valor em que você diz que o outro é melhor do que ele, ou pior ainda, que ele é melhor do que o outro. Quantas vezes a gente fez isso? Para você ver o tanto que isso é danoso, compreenda que você comparar é você levar a pessoa a usar a aparência de outra pessoa como medida de valor da sua essência. Só nós mesmos é que conhecemos a nossa complexidade. Por isso que precisamos nos inspirar no que é melhor para podermos vencer. Então, no lugar de comparar, você tem que trabalhar a palavra inspirar. Coisa que normalmente nós não fazemos. Geralmente a gente gera comparação. Leva a aparência do outro, que o outro fez, do jeito que ele é, do jeito que se comporta, como sendo a medida de valor da sua essência. Porque eu não sei a essência do outro. Eu sei só a minha essência. Eu não sei os problemas que ele tem. Se ele já evoluiu e superou alguma coisa, parabéns para ele. Eu preciso trabalhar para melhorar. Quando eu falo desse jeito, você não está se comparando com o outro. Você vai se inspirar no outro para que você, tendo ele como modelo, vá por aquele caminho. E não fazer a medida da aparência do que ele é como sendo algo importante para a sua essência. Eu falei para vocês aqui agora, só eu sei dos meus problemas, só vocês sabem dos problemas de vocês. Eu sei dos meus pensamentos, vocês sabem dos pensamentos de vocês. Eu sei de minhas provas e expiações, eu me preparei para isso. Você tem as provas e expiações de vocês, também se prepararam para isso. Então, se a prova e expiação de você está sendo algo bom, você está se elevando, eu devo mais é que te estimular para que você continue vencendo. E não me comparar e tomar o juízo de valor daquilo que você fez, como eu me estou colocando na obrigatoriedade de fazer a mesma coisa. Não, de maneira alguma. É a mesma coisa que você pegar o corredor, medalha de ouro em 100 metros, você querer também ser medalha de ouro em 100 metros. Você não vai ser nunca. Você pode até melhorar seus 100 metros por aí, mas igual a ele, você não vai ser. Então você tem que se comparar com ele, tirar a medida de valor da vida dele? Eu não sei.
o tanto de exercício, de esforço que ele fez para poder chegar àquilo lá. Entende? Vocês não sabem o tamanho de esforço que eu tive que fazer para vencer minhas dificuldades nos estudos, chegar a me formar de médico e depois fazer residência. Vocês não sabem. Eu sei o que foi a minha vida isso. E sei também das dificuldades que tive que vencer. Então você não tem que olhar para mim e dizer uma medida de valor da minha vida como sendo uma medida de valor da sua. São coisas totalmente diferentes. Eu tenho minhas provas e expiações, vocês têm as de vocês. Então, você chegar para o seu filho e dizer, meu filho, vamos procurar caprichar um pouquinho aqui, porque essa letra pode ser melhor trabalhada por você. Entende? Olha a letra ideal. Vamos tentar melhorar um pouco. Você não tem que fazer o que é ideal. Você tem que trabalhar para se melhorar com aquela ideia de ideal. Você tem que ter o ideal como modelo para você ir naquela direção. É assim que a gente tem que ensinar nossos filhos. E não fazer comparação. Porque a comparação, você convidou seu filho a ser um derrotado na vida. E um derrotado muito grande, sabe? Eu preciso me inspirar nas coisas corretas para me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso ter um norte, uma direção de algo superior que eu sei que eu posso trabalhar para me tornar um ser humano melhor. É assim que a gente deve fazer, mas jamais entrar no movimento de comparação. Existe um vídeo do Pedro Calabres que ele fala isso sobre a comparação. Ele fala sobre o trabalho de neurociência, ele não tem nada de espiritismo. Mas eu acho que vale a pena você ver esse vídeo. Eu trouxe algumas coisas aqui que ele mostra e que a gente vai analisar aos poucos a respeito da comparação. Porque ele é algo muito destrutivo no ser humano. Então, a gente precisa, no lugar de se comparar, nos inspirar no que é melhor para podermos crescer. E a respeito disso que eu coloquei aqui, que eu referi, eu trouxe, que vai ser o próximo diapositivo, a orientação da espiritualidade superior, mostrando que é assim que a gente deve fazer. Porque é assim que os espíritos elevados fazem. É assim que os espíritos bons fazem. Está lá no nosso livro do Espírito. Vocês estão vendo que a cada uma das sugestões que a gente viu aqui em cima, a cada uma dessas sugestões, eu trouxe sempre algo dentro da doutrina espírita mostrando a maneira correta como a gente deve se comportar. Eu não gosto de ficar falando por falar, eu gosto sempre de dar muita referência daquilo que eu falo. Porque você tem que estar focado na referência. Você não tem que estar focado no que eu, Hermano, está falando. Eu estou apenas trazendo estou dando explicativo a coisa, tanto do ponto de vista de neurociência, de filosofia e de religião. Eu estou tentando facilitar a coisa para que você em casa entenda a importância do que é ter um livro dos Espíritos e saiba dar valor e estudar isso. Porque isso está ao alcance de cada um de nós. A gente tem que se cuidar e dar atenção para isso também. Então, a gente vai ver depois algo a respeito disso. Por enquanto, a gente vai ver essa comparação. O que é que acontece quando você usa isso, tomando a aparência do outro como medida de valor na sua essência? 3 grandes doenças morais vão surgir em você. Ela dá origem a 3 coisas: inveja, fofoca, subserviência, que é o desamparo aprendido. A gente já estudou isso aqui, desamparo aprendido, mas eu vou trazer, nós foi na quinta-feira, eu vou trazer para vocês agora na quarta-feira as instruções também do Pedro Calabres, falando sobre desamparo aprendido do ponto de vista de neurociência. Então, é bem curtinho o que ele está falando. Ele tem palestras mais longas a respeito disso. Existem outros filósofos que falam muito disso. A importância que eu acho do ponto de vista da neurociência é que a forma de interpretar o desamparo aprendido, ele está tendo um progresso diferente daquilo que foi feito na sua origem. E ele foca muito em você perder o seu autocontrole diante da vida. Você perder o autocontrole diante da vida quer dizer que tuas provas, expiações e missões foram todas de ralo abaixo. Você sabe o que é? Tudo ir de ralo abaixo. Sabe o que é? Você perder o controle
para ir em busca de lutar por alguma coisa. Você sabe o que é Você sabe o que é uma pessoa ser mendicante de profissão? É o exemplo, é o protótipo do desamparo aprendido, em que ela perdeu o norte completo de prova de expiação e de missão. Mas muita paz a todos. A semana que vem a gente vai ver um pouco a respeito de cada uma dessas coisas: inveja, fofoca e desamparo aprendido. Muita paz. Prece de ser Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho. Não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rever o pecador que consigo. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam do mal. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relacione diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do tempo. Não te apresente os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estão de aflição e da miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Serve os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu nome, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Vamos aqui no estado.